Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Histórias Estranhas, um lugar onde tudo pode acontecer e tudo é possível. Antes de qualquer coisa, não esquece já de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e compartilhar esse canal com alguém que goste de tais conteúdos, tá? Já tenho uma novidade hoje, a partir desse vídeo, todas as histórias serão separadas por este toque. Então vocês saberão quando uma história acabou, quando virem esse toquezinho, tá? E você tem todo dia novas histórias exclusivas, autorais, feitas por mim, pra você, sempre com barulhinho de chuva no fundo ou então uma música assustadora. Mas sem mais delongas, já pegue seu café com leite, coloque seu fone de ouvido e vamos para as histórias de hoje. A sala de isolamento. Eu sou enfermeira há mais de 10 anos. Já passei por muita coisa que me fez questionar minha sanidade. Mas tem uma história que até hoje, quando eu me lembro, sinto frio na espinha. Isso aconteceu quando eu trabalhava no hospital público aqui da cidade. Era um hospital antigo, daqueles que já tem cara de terror só de olhar, sabe? Sem contar que a parte de isolamento, onde os casos mais graves ficavam, parecia ser um lugar de outra época. Eu estava na escala da noite e, como sempre, fui fazer a ronda nos quartos. Passei pelos pacientes e, quando cheguei na sala de isolamento, senti uma tensão no ar. A sala estava tão silenciosa que dava para ouvir a respiração das paredes. Era um quarto só, no fim de um corredor bem comprido e bem mal iluminado. O tipo de lugar onde você sente que alguém está te observando, mesmo quando não estiver vendo ninguém. Naquele dia, o paciente que estava lá era um senhor de idade, com pneumonia grave. Já estava em estado terminal. Mas o que aconteceu foi estranho. Durante a madrugada, ele começou a chamar meu nome sem parar. Margarida, Margarida. Eu olhei para ele e, embora soubesse que ele estava delirando, aquilo me soou muito real. O problema é que eu não me chamo Margarida, meu nome é Beatriz. Eu achei que fosse só uma confusão da cabeça dele, então entrei no quarto e disse que ele estava com febre alta, talvez delirando ainda mais. Mas ele olhou nos meus olhos e repetiu bem devagar. Você está no lugar errado, você está no lugar errado, Margarida. Eu fiquei gelada de verdade. E foi aí que o quarto se esfriou de uma forma que parecia que o ar estava se retirando, como se o hospital tivesse sucumbindo a alguma presença estranha. Eu saí do quarto correndo e no dia seguinte o homem faleceu. Agora a parte mais sinistra. Vários meses depois, uma nova enfermeira entrou no turno da noite. Ela estava começando e me contou, com os olhos arregalados, que durante a madrugada ela ouviu um senhor chamando o nome dela no corredor. Ela entrou no quarto e o paciente, delirante, aquele mesmo senhor, perguntou: Você também não é a Margarida? Eu perguntei à enfermeira o nome dela e ela me disse que se chamava exatamente Margarida. O sorriso do paciente. Eu ainda não sei o que pensar sobre isso, mas o que aconteceu comigo naquela noite foi no mínimo perturbador. Eu estava no hospital onde eu trabalho, que, como muitos, tem aquele clima de incerteza. Fui chamada para atender um paciente novo, um homem jovem que havia sido internado com uma lesão grave, mas que não era para ser fatal. Ele estava bastante agitado, mas a única coisa que me chamou a atenção foi o sorriso dele. O homem tinha um sorriso que parecia falso demais. Sabe quando alguém está sorrindo, mas você sente que aquilo não está certo? Eu conversei com ele, fiz todos os exames e durante a noite toda ele só falava coisas estranhas. Ele dizia que via sombras se movendo pelo quarto e que sentia como se as paredes estivessem se apertando. Fiquei com um pressentimento ruim, mas o que mais me assustou foi quando ele olhou bem nos meus olhos e disse: Você não sabe, mas está me observando desde antes de entrar aqui. Você sabe o que eu vou fazer agora? Eu tentei acalmar ele, pensando que era mais uma crise do paciente, mas ele repetiu, com aquela voz baixa e com aquele sorriso estranho: Eu vou matar alguém agora. Você sabe quem é, não sabe? No começo eu não dei bola. Achei que ele estava delirando, tendo um surto. No entanto, o tom dele estava tão firme que me deu um calafrio. Senti subir pela espinha. Naquela mesma noite, após algumas horas, um homem morreu. Sem explicação. O médico disse que a lesão aparentemente não seria fatal e que ele não deveria ter morrido tão rápido. Agora, o que me deixa sem explicação é que na manhã seguinte, o hospital registrou o desaparecimento de um paciente de um quarto vizinho. E o mais estranho
foi que depois descobriram que esse paciente tinha sido amigo desse homem que morreu. E ele foi encontrado morto, na mesma posição do homem que havia sorrido para mim. E o pior, ele estava sorrindo lá também. A diferença é que ninguém viu o rosto desaparecido, mas eu juraria que eu vi aquele sorriso no espelho, bem atrás de mim, naquele maldito corredor. O médico que nunca saiu. Essa aconteceu bem recente, mas ainda me assusta, porque está muito fresco. Eu estava no turno da manhã e, como de costume, passei pelo corredor onde ficam os consultórios. Um dia notei que o consultório 305 estava com a luz acesa, mas não tinha ninguém lá dentro. Enfim, eu voltei a passar ali e vi a luz acesa novamente. Curiosa que sou, entrei. O que eu vi foi uma cena completamente fora do lugar. Na cadeira do doutor tinha um homem de jaleco branco. Ele não olhou para mim, apenas continuou escrevendo no papel. Eu perguntei se ele precisava de alguma coisa, se ele estava perdido ou se ele queria alguma coisa, mas ele não respondeu. Só ficou escrevendo. Eu saí e fui chamar uma colega. E quando voltamos, o consultório estava vazio. Não tinha sinal de ninguém lá. Fui até o prontuário e, para minha surpresa, vi que o nome do médico estava lá, Dr. Félix. No mesmo momento, recebi a notificação do horário do falecimento dele, registrado como sendo na mesma hora que eu vi ali. Até hoje, não entendo o que aconteceu. O consultório foi fechado na manhã seguinte, mas a sensação de que algo ficou ali nunca passou.